Boa noite, meu nome é Stanley Kennedy Garcia, sou produtor cultural e estou aqui para falar um pouco da minha trajetória, né, e das minhas vivências. Né? Eu comecei a praticar atividades artísticas, né, ainda na adolescência, né, primeiro na escola, né, em concurso de poesias, e no teatro, né, a gente fazia aquele teatrinho escolar, né? E desde sempre eu sempre fui atraído para dança, para a festa junina, né? Para as quadrilhas e para todo tipo de atividade artística que era disponível, né? Eu sou natural de Londrina, né? Sou nascido em Londrina, em 1981 e a minha infância toda eu morei aqui até os 9 anos de idade, aqui na cidade vizinha, né, é Cambé, né, onde eu percorri a minha infância. Né, a minha família é uma família que é formada pela minha mãe, Ana Maria Garcia, que é doméstica, meu pai, que é segurança, né, ele é vigilante na Universidade Estadual de Londrina. Né? E a minha infância, ela foi uma infância muito humilde, muito simples, né? E naquela época a gente tinha poucos recursos, né? Apesar de meu pai ser funcionário público, né? E de uma certa forma a gente ter uma certa estabilidade, né? Do trabalho dele, mas a gente não tinha casa própria, a gente não tinha outros bens. Mas meu pai também foi uma pessoa autodidata, né? Meu pai, ele estudou só até a quarta série, mas ele é uma pessoa que é, sempre estudou muitas coisas, né? Sempre foi uma pessoa voltada para a leitura. Eu, na minha infância, mesmo antes de entrar na escola formal, eu já sabia ler, já sabia escrever. E né, na escola eu fui buscando esse tipo de atividade, principalmente a leitura, venci já na minha infância concurso de redação na cidade de Cambé, inclusive, fui premiado no Centro Cultural de Cambé, num concurso de redação. Eu não vou me lembrar da data, né, mas já naquela época já tinha aptidão para isso. E durante a minha adolescência, né, minha família se mudou para Londrina, para a região dos Cinco Conjuntos, e foi ali nos Cinco Conjuntos que eu, através da igreja, né, da paróquia Santa Luzia, ali no Violim, eu comecei a praticar, fazer teatro e participar de outras atividades culturais, tanto na igreja quanto na escola, né, durante ali a minha adolescência. Mas o grande momento mesmo onde eu realmente comecei a perceber que a cultura e a arte seria a minha vocação foi em 1997 para 98, né, quando eu fui estudar no Colégio Marcelino Champagnat, ali no centro da cidade. Né? E foi nesse momento onde, inspirado por algumas pessoas, que eu comecei a me aprofundar nas artes, né? Principalmente sob influência do professor Augusto Silva, né? Que era um professor de português da escola, e ele estimulava a gente a fazer poesia, a curtir blues, né? Uma pessoa utilizava a revista em quadrinho, inclusive para dar aula, e foi através dessa metodologia diferente, inovadora, que não só eu, mas muitas pessoas ali, muitos jovens, se inspiraram a realizar algum tipo de atividade artística, né? Ali no finalzinho dos anos 90. E foi através desse processo escolar extremamente rico e extremamente importante que eu comecei a ter contato com o teatro na escola, né? E ali a gente tinha um grupo de jovens que faziam teatro, que escrevia poesia,
né, o pessoal que gostava de blues, MPB né, e rock and roll, né, ali nos anos 90, né, e foi através desse trabalho ali da escola que eu conheci, né, o pessoal do grupo Belas Artes de Teatro, né, na época era um grupo coordenado pelo Gildemar Roberto Salles, né, que hoje é um dramaturgo, um teatrólogo aqui da cidade de Londrina. E foi através dessa experiência que eu fui fazer parte, né, do grupo Belas Artes de Teatro. Né, e através dessa experiência, né, alguns anos depois, né, quando eu saí desse grupo de teatro, né, por divergência de visão, né, eu reencontrei esse meu amigo, inclusive, o Roberto Salles, né, o Henrique Xavier e algumas outras pessoas ali, Emerson, que era um pessoal que era do processo da escola, todos amigos da escola, e a gente criou, né, um grupo de teatro, né, o grupo Causa e Acaso de Teatro. Né, isso vai acontecer ali entre 2000 e 2001, né, onde a gente começou a pensar, né, o teatro realizado por gente da periferia, né, por jovens da periferia. A gente até brinca que a ideia começou no ponto de ônibus, né? E aí eu começo uma trajetória voltada para o teatro, né, o teatro popular, né? O grupo Causa Casos, ele foi ali um momento inicial e foi dali que realmente eu comecei a investir num processo de desenvolvimento artístico realmente, né? E de pensar esse processo. Durante alguns anos eu atuei como teatro, trabalhei e atuei também, né, como militante dos movimentos sociais em várias áreas, né, sempre com essa característica da cultura, né, promovendo festivais de banda nas escolas, né, fazendo semanas da juventude, né, tanto com a igreja quanto com o movimento estudantil, né, na qual fui ativo, né, no início dos anos 2000, aí no final dos anos do, ali da década de 90, no início do ano 2000, eu fui ativo no movimento estudantil em Londrina, no estado do Paraná, e a gente sempre teve essa vocação cultural, sempre teve esse processo de desenvolvimento cultural. A minha atuação artística ela vai começar a ganhar um redimensionamento pessoal, né, na minha trajetória, né, ali no ano de 2004, 2005. Né, naquele momento estava havendo uma grande transformação na cultura da cidade de Londrina, com o então secretário Bernardo Pellegrini, e ali começa a ter um momento muito efervescente da cultura de Londrina, com a criação do Promic, com a Rede da Cidadania, que era um programa aqui da cidade de Londrina que aglutinava as várias atividades culturais. E por intermédio ali de alguns amigos, né, eu presidi ali o Conselho de Cultura da região norte de Londrina, né, entre 2004 e 2005, né, e ali eu começo uma trajetória na política cultural, né, não só como um ativista, mas como um agente cultural. Mas o grande momento mesmo, a grande transformação vai acontecer justamente em 2005 para 2006, onde eu inicio meu processo de me incorporar a uma religião de matriz africana. Né? Em 2006, eu conheci, né, o terreiro de Umbanda Estrela Guia, né, lá na região dos Cinco Conjuntos, e ali eu fui imerso num outro processo, né, diferente daquele que eu já participava anteriormente. Né? Antes eu tinha um processo ligado ao teatro, né? Tive ali uma experiência que iniciou na escola, quando a gente inclusive foi participar de uma mostra cultural afro-brasileira que acontecia aqui em Londrina, né? A mostra cultural afro-brasileira Palmares,
né? A gente, através de um grupo da escola que foi fazer a visita para a mostra, foi o meu primeiro grande contato com uma atividade cultural, né? E a gente ali se inseria em vários processos, até porque Londrina sempre foi polo de grandes atividades artísticas, né? Como o festival de teatro, Filo, como festival de dança, festival de corais. Então sempre teve muita possibilidade de fazer artística e cultural, né? Mas quando eu tenho esse contato com a religião de matriz africana, eu começo a me reinventar, né, e me redimensionar dentro desse processo cultural, né? E aí ali eu começo a me reencontrar, né, com a minha pretitude, né, com a minha identidade afro-brasileira, né, e me reconstituir enquanto um agente dentro de um outro espaço, né, o espaço da cultura preta, né, da cultura afro, né, e ali em 2006, né, eu crio com a iniciativa do terreiro em que eu fazia parte, o grupo cultural Estrela Guia, né? Esse grupo cultural era um grupo que estava voltado principalmente para música afro, né? Ali a gente fazia processo de música com batucada, com tambores, né? No processo de formação de percussionistas, né? E músicos, né? Então, o pessoal ali que tinha essas linguagens do samba, do reggae, né? E várias manifestações musicais, né? Da cultura preta, né? E nós, além de percussionistas, né? Eram todos ogãs, né? Ou batuqueiros, né? No terreiro de Umbanda. Então esse processo ele começa a provocar em mim uma grande imersão no universo cultural, né, que não era novo, mas era agora diferente. Eu não participava mais como uma espécie de espectador, eu comecei a participar desse processo como um agente ativo. Né? Então a gente começou a realizar ali o processo de oficina, né, onde eu iniciei um processo como arte educador, né, na periferia, né, desenvolvendo vários tipos de processos de contação de história, né, em artes visuais, em música e percussão, na dança afro, né, e esse processo ele vai me gerar um certo protagonismo pessoal até que eu assumo, né, a presidência da Associação de Desenvolvimento Econômico Comunitário e Social pela Cidadania, a DESESC, em 2007, 2008, né? Ali a gente já começa a ter um outro processo, né? Através dessa associação que eu presidi, né? Eu comecei a desenvolver um trabalho educativo cultural na periferia, principalmente ali na região norte de Londrina, né? Dentro desse período todo, também sempre fui ativo, né? Como percussionista, né? Na escola de samba, inicialmente, o Grêmio Recreativo Escola de Samba Quilombo dos Palmares, né? Lá na região norte de Londrina, né? E depois, não só como percussionista, comecei ali a participar como alegorista e figurinista também da escola de samba, nos carnavais, né? Passei por outras escolas, como o Grêmio Recreativo Escola de Samba Império da Zona Norte, né? E dentro dessa vivência de escola de samba e de carnaval, né, tive contato e trabalhei com vários outros produtores, né? A Gaviões Londrinense, Explode Coração, né? E em 2012 para 2013, né, eu tive a oportunidade de promover, né, como produtor executivo, como diretor-presidente da DESESC, o desfile das escolas de samba em 2013, né, que eu, como presidente da entidade, era o responsável por todo, né, o Carnaval de Londrina em 2013. A partir de 2013, não só nesse processo, antes disso até,
né, graças ao meu ativismo cultural na questão das políticas públicas para a cultura, em 2012, né, eu me tornei assessor, né, na Secretaria de Cultura, né, primeiro no gabinete do prefeito e, em seguida, assessor executivo do secretário Aldo Moraes, né, em 2012, né, nessa passagem que o Aldo teve pela Secretaria de Cultura, né, e ali, né, eu tive essa experiência como gestor, né, justamente na elaboração dos processos ali de editais e de ampliação dos recursos para a cultura, né, e principalmente militando pela cultura popular, né, que essa cultura é construída a partir das periferias, das identidades, né, desses saberes populares. Né? Então, esse foi um momento ali em 2012, 2013 eu já tive essa experiência de coordenar o desfile das escolas de samba, né? E a partir de 2014, aí eu inicio um processo imenso, né, de trabalhar com várias entidades, né, com ênfase na Associação Integração Sociocultural de Londrina, a SCUL, né, ali inicialmente eu comecei trabalhando com elaboração de projetos, né, e em seguida atuei como programador e articulador cultural dessa entidade, né, e também como oficineiro, né, como contador de história, com núcleo de teatro. Né. A School era uma entidade que aqui na região sul de Londrina, né, desenvolvia ações em parceria com o Colégio Rina Frankovic aqui na região sul, né, e em 2018 também ajudei a construir a Vila Cultural Vitória, né, que era uma vila cultural em parceria. Infelizmente, esse projeto não teve continuidade com a Prefeitura de Londrina, né? E de lá para cá venho trabalhando principalmente com elaboração de projetos. Né? Em 2018, 2019, eu me tornei conselheiro estadual de cultura, né? Fui conselheiro suplente de povos e comunidades tradicionais. Em 2020, logo depois do começo da pandemia, eu me desliguei do conselho justamente para me dedicar ao meu processo de construção. Né? E desde 2020 e 2021, né, tenho desenvolvido alguns projetos, né, com ênfase. Né, o ano passado eu fui diretor artístico da Mostra Afro-Brasileira Palmares. Né, veja que inclusive foi o primeiro projeto que eu conheci, né, no início da minha na minha adolescência. Foi o primeiro grande processo que eu conheci, foi a Mostra Afro. E, né, 20 e poucos anos depois, eu me tornei diretor artístico desse projeto, né, agora em 2021. Né, então, a Mostra Afro no passado foi realizada com uma grande programação, né, tive a honra de fazer parte desse processo. E esse ano, como proponente, a gente está em processo de desenvolvimento, né, do projeto cultural Painéis Urbanos, que é um projeto que eu sou proponente, inclusive, junto ao Ministério da Cultura. Né, a gente já tem, né, um projeto de artes visuais que propõe a realização de uma mostra de artes visuais coletiva, individual, né, a realização de uma revista, né, para dar visibilidade para os artistas visuais da cidade de Londrina, com intercâmbio com várias outras cidades do estado do Paraná e inclusive com outros estados, né, como Sergipe, como, né, algumas cidades lá do Nordeste. Né, e esse é o foco agora no primeiro semestre. Né, é um projeto que já está captado em parceria com o governo do estado do Paraná, né? E com a iniciativa privada. Então, a gente tem focado agora na produção. Né? A gente está no início da produção do projeto, que deve acontecer agora entre abril e maio, né, de 2022. E isso eu acho que é um pouco da minha trajetória. Né? Quero agradecer a todos e a todas. Né? Quero destacar aqui, nesse processo,
que sempre tive como as minhas principais referências artísticas e culturais nesses anos todos, Dr. Abdias do Nascimento, né, Agenor Evangelista, né, e vários outros, Darcy Ribeiro, né, grandes referências da cultura brasileira, né, que inspiraram a trabalhar nesse ramo, nesse conjunto específico da cultura popular, né, de fazer cultura, de fazer arte para as periferias, né, para o empoderamento da população negra, das mulheres, né, potencializar as diversidades, né, fortalecer a cultura brasileira, né, transformar a brasilidade como nosso principal fonte de saber. É isso. Muito obrigado. Um grande abraço a todos e a todas.